A decisão deverá ser conhecida na próxima semana. É terça-feira, na edição da noite, há a opinião com António Vitorino e Pedro Santana Lopes. Senhores, muito boa noite. Boa noite. Doutor António Vitorino, começo por si hoje no nosso primeiro tema, que tem a ver com o prolongamento da prisão preventiva a José Sócrates. Ao longo do dia abordou-se bastante as dificuldades jurídicas desta questão, por causa do recurso que foi posto ao Tribunal da Relação para tentar que esta medida de coação fosse considerada ilegal por parte da defesa. Do ponto de vista político, este caso ainda levanta problemas ou estamos só já no âmbito judicial? Não sejamos ingênuos nem criemos ilusões. Não sendo um caso político, quando envolve uma personalidade com repercussão política e mediática, é óbvio que vai haver sempre, por ação ou por omissão, interpretações políticas. Agora, o cerne da questão hoje é uma questão jurídica. Isto é, há uma decisão do juiz de instrução de revalidação, por mais 3 meses, da detenção preventiva. E de alguma forma, o advogado José Sócrates aparentemente não tinha grandes expectativas de que a resolução fosse outra. Pois não. E portanto as expectativas todas estão colocadas no que vai decidir o Tribunal da Relação, que é o Tribunal de Recurso, e de quais são as consequências da decisão desse recurso, se ele for favorável ou desfavorável, depende. Tudo é possível. Parece que nenhuma. Essa é uma das possibilidades. Pois ouvi há pouco o Manuel Magalhães e Silva aqui fazer essa explicação, mas aí isso coloca-me uma questão que me deixa um pouco perplexo, devo dizer, que é o princípio da tutela jurisdicional efetiva, que é um princípio constitucional, que é um princípio que sobretudo está em causa quando estão liberdades individuais. Então, se é assim, podemos estar aqui perante um interminável jogo de gato e de rato. Ou seja, uma espécie de lebre. A prisão preventiva é revista de 3 em 3 meses, mas o Tribunal da Relação, para cada decisão de prisão, leva 100 dias, ou seja, 3 meses e 2 semanas para tomar uma decisão. Nunca o Tribunal da Relação chegará a tempo de cassar, entre aspas, a decisão da prisão preventiva. Eu não sou penalista, faço aqui essa declaração de ignorância. Eu até me lembro que quando andei a estudar Direito Penal, Processo Penal na Faculdade de Direito, tive um desaguisado com o meu professor por causa da contagem de prazos. Portanto, eu nos prazos tropeço. Do Pedro Santana Lopes. É uma situação juridicamente complicada. Não sei o que é que o Tribunal da Relação de facto vai considerar, porque o efeito útil na prática, e para os espectadores partilharem connosco este conteúdo, aquilo que o Tribunal da Relação vai decidir amanhã, se o Tribunal da Relação dissesse que era ilegal e se implicasse ou que José Sócrates não devia estar em prisão preventiva, entretanto o juiz Carlos Alexandre já decidiu, já fez segunda avaliação e, portanto, o efeito útil da decisão do Tribunal da Relação, digamos assim, perde-se, a não ser, como falávamos há pouco, questão de eventual indemnização, saber se de facto houve ilegalidade ou não na prisão, mas é uma questão juridicamente complicada. Se o Tribunal da Relação deve ou não conhecer do recurso, acho que tudo é possível juridicamente. Onde há 2 juristas, há 3 opiniões. Portanto, e esta é uma situação de facto complexa. A única hipótese é o Tribunal da Relação passar a decidir mais cedo e ser viabilizado de alguma maneira, mas quer dizer, os prazos previstos na lei, da tramitação toda, não é fácil. Como dizia o António, isto torna-se muito mais complicado, naturalmente, quando mexe com direitos, liberdades e garantias, mas aqui o juiz agiu de acordo com a lei, não foi o juiz Carlos Alexandre, e o Tribunal da Relação amanhã também irá decidir no prazo e do modo previsto na lei, sobre isso não há dúvida. Ainda porque estou a falar com 2 juristas, a questão das fugas de informação, das constantes violações de segredo, de matéria em segredo de justiça, aliás, algumas que fundamentam esta medida de coação, até quando podemos ver pessoas sistematicamente na praça pública a serem condenadas por este tipo de informação, sem que depois se chegue a conclusão nenhuma sobre quem é que manipulou a opinião pública, porque as fugas não são inocentes, nem sequer são equilibradas no seu conteúdo? Sim, não.
Isto tudo chegou a um ponto em que vemos o representante, José Sócrates, o que foi ele, pelo menos vi essa frase atribuída a José Sócrates, dizer que José Sócrates não espera nada mais deste juiz, o que é quase uma manifestação de desespero e até parece imprudente, quer dizer, porque de facto será avaliada a prisão de X em X tempo, em princípio por este mesmo juiz, e portanto ouvir uma frase daquelas é complicado. Agora o que Ana está a dizer, eu julgo já ter aflorado aqui a questão, o Estado de Direito tem a obrigação de pôr cobro a isto, acaba com o segredo de justiça, ou pensa em soluções para punir efetivamente quem o viole, e quem não faça os inquéritos à violação do segredo de justiça como deve ser, quanto mais não seja por demissões, por substituições, quer dizer. Agora, um Estado de Direito, e eu não estou a falar, note bem, eu sublinho que esta questão se tem posto em relação a José Sócrates de uma maneira que nunca se pôs em muitos outros casos iguais em que houve muita violação do segredo de justiça. O António Tia aqui também referia isso. Está bem, José Sócrates foi Primeiro-Ministro, tem a repercussão que tem, mas já houve, desculpa o termo, muito desgraçado, vítima, ou culpado, vítima de violação do segredo de justiça e condenado na praça pública. Mas, ao mesmo tempo, o facto de se estar a pôr com esta acuidade em relação a José Sócrates pode ter também utilidade, para além da situação do próprio, com certeza, pode ter a utilidade de obrigar a clarificar que o Estado de Direito tenha vergonha e clarifique esta situação de uma vez por todas. Isto, como acontece, é que eu acho que não deve continuar. Eu não estou a dizer que a culpa é da acusação, ou da defesa, ou da Secretaria do Tribunal, ou seja, quem for, não estou a dizer de quem é. Agora, isto não é o caso de José Sócrates. Estas situações são, de facto, lastimáveis e, na minha opinião, o chefe de Estado é quem tem, em primeiro lugar, a obrigação de pegar nesta questão e convocar os outros poderes para ela tentar pôr cobro. É o que eu penso. Já uma vez falámos sobre isto aqui, isto é um atentado a direitos humanos fundamentais, a meu entender. O problema com que nós estamos aqui confrontados, na minha opinião, é que quando se inicia uma deriva deste género, o que sai cá para fora nós não sabemos se é uma fuga ao que está no processo, ou se é um delírio ou imaginação que foi plantado a título de fuga do processo. Porque o segredo tem essa perversidade. Permite também a violação, mas permite também a imaginação criativa com uma certa intencionalidade. E, de facto, é um pouco perplexizante, se isto existe em português, que tão reiteradamente esta situação se verifique e o debate público sobre ela se verifique, que nunca se tenha determinado um caso, que fosse um distraído, um negligente, que se tenha descoberto que era ele. Espantoso. Avancemos para a Grécia. Há acordo, a Grécia apresentou um conjunto de medidas, os parceiros europeus, agora já não se chama Troika, chamam-se instituições, aceitaram, mas tivemos nos últimos dias, e eu gostava que nos mantivéssemos, não na análise das medidas, mas no plano político, tivemos nos últimos dias Varoufakis a queixar-se da posição de Portugal e a Ministra das Finanças e o Primeiro-Ministro a defenderem-se da forma como estiveram nesta negociação. Olha, resta saber se é uma questão de tradução, se Varoufakis não percebeu bem, acho que já aqui não foi, antes das 10 houve uma questão de tradução, com declarações de António Costa. Não sei, eu vi de facto Varoufakis a dizer isso, mas a Ministra a negar, portanto, quer dizer, eu tenho a obrigação como patriota de acreditar mais na Ministra. Conheço o Sr. Varoufakis há muito pouco tempo para acreditar nele, assim, logo à partida. E, portanto, são estranhas as declarações de Varoufakis, sem dúvida nenhuma. Não as sei explicar. A Ministra disse aquilo, não a tenho na conta de pessoa que falta a verdade. Agora, quer dizer, se quer ir à questão política, sabe-se que Portugal e outros países que tiveram dificuldades ou têm, não acharam graça ao que se passou numa primeira fase, numa segunda perceberam, acho eu, que as coisas de facto deviam chegar a um acordo. Depois houve a questão da visita da Ministra a Berlim, tem prós e tem contras. Quais são os prós? De ter visto Luís Albuquerque ao lado de Schäuble. Pronto.
Eu acho que Schäuble, passo Maria Alvismo, deve ter ficado mais contente de aparecer ao lado de Maria Luísa Albuquerque do que o contrário. Os efeitos políticos, eu penso, olha, que têm reflexos, por exemplo, no nível dos juros da dívida. Tudo o que seja Portugal aparecer como um caso à parte pode ser assim, mas pela mão da Alemanha. E quando vamos a Washington pedir determinados beneplácitos também para determinadas situações, ou agora também a propostas gerais, as grandes potências, não estou a dizer que a Alemanha é uma grande potência mundial, mas é a principal potência europeia, são de facto, e portanto, eu não vi à partida quando vi a ministra a ir lá, primeiro acreditei que era uma reunião bilateral, sinceramente, depois percebi que era também do interesse do Sr. Schäuble. Olha, espero que a ministra tenha conseguido mais alguma coisa por aquele gesto de simpatia. Agora, não a censuro. Eu não a censuro. Dr. António Vitorino. Enfim, nós temos que acreditar no que as pessoas dizem, senão isto tudo entra em crise, e, portanto, a ministra afirmou que não fez pressão para o Sr. Schäuble ser duro. Também não deve ter dito para ser mole, portanto... Agora, o que me parece... Bom, o jornal Afeto ao Siriza continua a representar o Sr. Schäuble em fardas nazis, sim, portanto ele não precisará que lhe peçam dureza de iconografia é totalmente inaceitável. Agora, eu acho que o governo português foi imprudente, isso no mínimo, e portanto não estou a pôr em causa as declarações, mas a fotografia não era a melhor fotografia. E como nos andam sempre a dizer que nós não somos a Grécia, mas que somos muito mais parecidos com a Irlanda, talvez fosse bom ter posto os olhos na Irlanda e ver o que a Irlanda fez nesta conjuntura. Já vamos à Irlanda, mas o que é que punha como legenda nessa fotografia? Portugal estava com medo que a Grécia conseguisse grandes concessões. Era esta a legenda da fotografia? Eu acho que se o problema do governo português era um problema de sustentabilidade do seu discurso na ordem interna, o faux pas, o passo em falso desta coreografia, que eu não vou qualificar, acaba por chamar a atenção sobre o incómodo ou o embaraço. Que de outra maneira se calhar teria passado muito mais despercebido, como passou na Irlanda. Os irlandeses foram muito claros, os irlandeses disseram uma conferência sobre a dívida, olha, isto é uma ideia interessante, ponto. Não tem viabilidade nenhuma, não vai avante, mas marcaram o ponto, porque um dia nunca se sabe, mais tarde, quando é preciso recordar o que é que disseram nesta altura. E depois disseram em privado uma coisa muito simples. O que derem à Grécia, nós estamos cá a receber. Tão simples quanto isto. E, portanto, a prudência aqui teria sido ter um low profile e não ter pretendido ter um protagonismo. Mas, ouça, eu também vou... A não ser que esse protagonismo e essa associação à Alemanha, ou a utilização que a Alemanha fez... Sobre a dívida, olha, isto é uma ideia interessante. Ponto. Não tem viabilidade nenhuma, não vai avante, mas marcaram o ponto, porque um dia nunca se sabe, mais tarde, quando é preciso recordar o que é que disseram nesta altura. E depois disseram em privado uma coisa muito simples. O que derem à Grécia, nós estamos cá a receber. Tão simples quanto isto. E, portanto, a prudência aqui teria sido ter um low profile e não ter pretendido ter um protagonismo. Mas, ouça, eu também vou... A não ser que esse protagonismo e essa associação à Alemanha, ou a utilização que a Alemanha fez do caso português, venha a ter algum benefício para Portugal. Parece-lhe possível? Eu não vejo o ministro Schäuble lá a dar nada por baixo da mesa. Em segundo lugar, devo dizer, o Pedro tem razão, de facto. Ou seja, os juros da dívida há 10 anos voltaram a descer, desceram para um mínimo histórico e, portanto, é importante para a credibilidade de Portugal não suscitar nenhuma dúvida de que em Portugal, e não é só no governo, em geral, em Portugal, seja no governo, seja naquilo que é a oposição alternante, digamos assim, ou da alternativa, não há veleidades semelhantes àquelas com que os gregos entraram na dança, como diz aquela canção da Gal Costa, baiana que entra no samba de qualquer maneira. Ora bem, os gregos entraram no samba de qualquer maneira, dizendo redução da dívida a 50%, parar as privatizações, readmissão dos funcionários públicos, tremeram e, portanto, depois tiveram que, obviamente, recuar. O facto de Portugal não estar nesse comprimento de onda, isso é positivo para a posição do nosso país. Agora, isso não nos deve sofrer de excesso de zelo em relação à maneira como os outros são tratados. Porque os gregos já hoje beneficiam de condições de serviço da dívida e de reembolso da dívida mais favoráveis do que Portugal. É bom não esquecer. Mas atenção, eu acho que teve também na cabeça do governo português, havia esta preocupação de separar águas o mais possível em relação à Grécia. Não haver confusão nenhuma, risco de contágio. Foi uma preocupação que esteve latente em semanas anteriores.
e, graças a Deus, parece totalmente afastada, nomeadamente a parte dos mercados, a questão dos juros da dívida. A Irlanda está mais à vontade, está mais longe, não tem também eleições este ano. Não me pareceu que a preocupação de Portugal foi muito além disso, e era a preocupação de não ter que Portugal ser um financiador de um alívio para a Grécia. Foi isso, por exemplo, que entendemos claramente das declarações do Presidente da República, por exemplo. Sim, o Presidente da República referiu que já tinha sido feito no passado, em termos de doações e de financiamento. Não depreendi das palavras dele a preocupação com algum eventual financiamento futuro. Eu acho que a grande preocupação da Ministra das Finanças e do Primeiro-Ministro foi essa, sinceramente. Quer dizer, não lhes perguntei, não pedi informação sobre a matéria, mas estou convencido que foi isso. Ou seja, numa altura em que estava naquelas discussões todas, Portugal aparecia claramente, quer se queira, quer não, e muitas vezes dizemos que quem manda na Europa é a Alemanha, quer se queira, quer não queira. Quantas vezes o Sr. Sarkozy, o Sr. Hollande fazem encontros bilaterais com a Sra. Merkel e põem os órgãos da União Europeia de lado? E ficam todos contentes. Até trocam o passo a passar a revista às tropas quando chegam lá ao pé da Sra. Merkel. Porque é que os portugueses que conseguiram bons resultados não hão de gostar de fazer, num momento deste, esse encontro bilateral com as autoridades alemãs? E, portanto, eu procuro compreender assim. Hoje em dia, se vir bem, quer dizer, desde há uns anos, então em tempo eleitoral, não há nada que o membro do governo faça que seja bem feito. E também, às vezes, um líder da oposição, para outros partidos da oposição. É assim, tudo o que fazem é errado, não devia ser aquilo. Eu tento ver sempre, não vou dizer mais cor-de-rosa, para não ter conotações, neste caso mais cor-de-laranja. Mas consideram que, nesta altura, o Governo, e precisamente porque referiu o facto de estarmos em período eleitoral, com que imagem é que os portugueses ficaram da posição de Portugal? Uma falta de solidariedade com um povo em apuros ou outra coisa? É curioso, nós somos muito assim, somos muito samaritanos. Eu sinceramente tenho a percepção, posso estar enganado, e vi qualquer estudo de opinião que diz isso, 49% ou não sei, cada parte dos portugueses uma solidariedade à partida com os... desculpe sem ofensa, os coitadinhos, os fracos, os desprotegidos. Portanto, sejam de direita ou de esquerda, malta, desculpe a expressão, a malta acha o Syriza simpático. Pronto. E, portanto, não gostam que se maltrate o Syriza. Com toda a franqueza, também penso que, a certa altura, o Primeiro-Ministro terá sentido isso. Na tal noite em que ele muda o discurso, na noite do Conselho Europeu. Porque, de facto, os portugueses, mesmo... Eu ouço muita gente dizer, ok, agora, então, mas eles tinham direito e nós não... Você sabe que o Primeiro-Ministro tem que avaliar isso tudo, quer dizer, não vamos ser hipócritas. Se o Syriza, com esta passagem de modelos que fez durante uma semana ou 15 dias, conseguisse da União Europeia coisas muito substanciais, o líder da oposição em Portugal viria imediatamente dizer, vem, basta um bocadinho de esforço, nós conseguimos mais qualquer coisa. Exatamente. Com certeza que isso tudo está em cima da mesa. E pergunto lá, se tivesse o Dr. António Costa no lugar do Dr. Passos Coelho, o que é que ele faria? Ao Sr. Schäuble, que era o melhor amigo da Sra. Merkel aqui há 4 anos. José Sócrates, lembra? Isso aí, a cor, depois, quando está no poder, feliz ou infelizmente, interessa pouco. O Conselho Europeu é um sindicato, o Pedro já teve. E você também noutras funções. É um sindicato. Há ali um laço entre eles muito especial. É verdade. Dr. António Vitorino, há pouco dizia que o Syriza, que o governo grego, aliás, fez recuos. Foi muito mais do que engolir um sapo, engoliram elefantes de facto, mas isso não está a ser explicado por toda a gente. Há um ano o Syriza era contra a Europa, era contra o capitalismo, era contra o euro, e neste momento está a aceitar fazer reformas que vão ser avaliadas previamente pelas instituições europeias. Mas o Eurogrupo também não está a meter o dedo na ferida e a mostrar como houve recuos. O que é que politicamente está a acontecer Vamos aqui? Lá ver. Eu acho que nós já falámos nisso na última vez. Isto é como uma valsa em 3 tempos. O primeiro tempo foi sexta-feira, evitou-se o conflito. Encontrou-se uma fórmula de ambiguidade criativa que lida em Berlim quer dizer uma coisa e em Atenas queria dizer outra, e marcou-se um prazo, segunda-feira, para a célebre carta. Repare que hoje deu-se um fenómeno muito interessante. A carta chegou à meia-noite e tal, ontem, a Bruxelas, e hoje às 8 da manhã, a Comissão Europeia fez sair uma declaração a dizer a carta é boa. A carta é uma boa base de trabalho. Não é boa, mas é uma boa base de trabalho. Antes que alguém começasse a disparar sobre a carta,
a dizer que era insuficiente, como depois um bocadinho o FMI e o BCE vieram dizer, mas, como se costuma dizer, não há uma segunda oportunidade de criar uma primeira impressão. E a Comissão aí saltou para o terreno, e fez bem, a meu entender, para evitar que ela estrasse uma gronha, uma rabugice sobre os gregos, e disse, não, a carta é uma boa base de trabalho. E é o segundo tempo da valsa. E agora começa o terceiro. E o terceiro é o duro. Aliás, o Tsipras disse isso, é o duro. É o duro. O Tsipras disse isso. As verdadeiras dificuldades começam agora. E porquê? Porque agora é que vamos negociar as medidas. Eu vi ali na vossa peça. Reforma do IVA. Ana, quer dizer tanta coisa a reforma do IVA. Dito assim, aumentar a taxa máxima, passar a taxar o álcool e o tabaco é uma coisa. Outra coisa é aumentar a taxa média. Outra coisa é passar produtos isentos para a taxa média. Portanto, tudo aquilo ainda está tudo que está lá é vago nessa pelo manto diáfano de uma certa ambiguidade. E agora a negociação vai começar. Mas ainda bem, porque a Europa é isso, é negociação. E, portanto, embora o Syriza tenha cedido muito, e eu vejo os esforços dos sirizistas portugueses aqui nos canais de televisão pedalando para tentar explicar que isto foi uma grande vitória do Syriza, bonne chance, mas a verdade é que a negociação vai ter que permitir que toda a gente tenha face neste processo. A carta intermeada tem lá pelo meio aquelas frases para dar uma determinada tonalidade, principalmente tendo em vista os grandes capitalistas e a luta contra a corrupção, mas depois as medidas são todas no sentido que qualquer governo subscreveria. Neste momento, o controle da despesa nos vários ministérios, não permitir que os ministérios gastem mais, garantir a disciplina orçamental, garantir a eficácia da máquina fiscal, combater a evasão. Quer dizer, não vejo, defender as privatizações feitas até agora, não as pôr em causa, rever eventualmente as que estão em curso para garantir que ainda deem mais receita do que aquilo que estava previsto. Portanto, uma pessoa diz assim, então, e o resto? Onde é que estão as medidas socialistas, digamos assim, sem perjúrio? Onde é que está? E é difícil de escrutinar, sinceramente, ali. O que não é, não o programa de ajuda humanitária. Aí é o último ponto. O programa de ajuda humanitária é de facto uma nota. Isso faz uma diferença em relação ao que se passava anteriormente. A questão do acesso ao Serviço Nacional de Saúde, que foi muito falado, e a questão da ajuda alimentar. Isso é verdade. É o último ponto, é que foi o último lugar, mas é inédito, digamos assim, naquilo que são os documentos e as conversas havidas até agora. Já que aflorámos a descida dos juros da dívida portuguesa, mas este é um tema que combinámos aprofundar um pouco mais. Dr. Pedro Santana Lopes, e discute-o nesta altura com que leitura? Com a leitura de uma garantia para a economia portuguesa e para o futuro da nossa posição na União Europeia, que eu penso que nos dá algum conforto. Nunca fiando. Faço lembrar que as agências de rating têm prometido, mas têm sido muito pouco generosas na revisão da cotação que atribuem a Portugal. Mas, de qualquer modo, o facto de a descida dos juros se ter mantido, curiosamente hoje, por exemplo, os cidadãos alemães subiram um pouco. As nossas são as que apresentaram uma redução mais significativa. Eu julgo que estão em níveis de há 5 anos. E mesmo a distância do spread, portanto, dos pontos para os alemães, é mais curta, julgo que é de 170 pontos neste momento, que é mais curta também desde há 5 anos ou 6 anos. E, portanto, são boas notícias. E, normalmente, essa diferença até do spread em relação à alemã que dá a medida da confiança dos mercados. E, portanto, eu julgo que pode e deve ser salientado hoje, nesta altura, em que o governo grego também chega a acordo para esta extensão de 4 meses com as autoridades, com as instituições, para sublinhar, hoje até foi também o dia da conferência do Economist, em que muitos olhos estão postos em Portugal, há aqui uma separação em relação à Grécia. Temos este assunto por adquirido. Depois temos os nossos assuntos internos para tratar e da negociação com a União Europeia, as propostas da oposição e quem ganha as próximas eleições e tudo isso. Mas este ponto, para nós, pátria portuguesa, acho que é muito importante nos dias de hoje, nesta conjuntura em concreto.
porque ainda por cima, pois saem notícias às vezes um pouco contraditórias e são dificilmente perceptíveis. Aumentou a dívida porque se reembolsou o FMI. Isso foi fazer um empréstimo, não sei se viu hoje os esclarecimentos da Ministra das Finanças. Pronto, com certeza, porque o reembolso do FMI não vai ser de uma vez e, portanto, vai ser parcelado. Mas é bom sublinhar também, fazer aquilo que se chama, não vou dizer celebrar, mas assinalar aquilo que nos pode dar alguma tranquilidade para os tempos que aí vêm. Nomeadamente para quem pode investir, investir. Para quem pode criar emprego, criar emprego. Sobre os juros da dívida? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é positivo que os juros da dívida estejam a descer e continuem baixos e tínhamos consciência de que se tivesse havido uma confusão com a Grécia, hoje podíamos estar aqui a ter uma conversa muito diferente sobre a nossa própria dívida, portanto, convém também recordar isso. Em segundo lugar, pagar antecipadamente ao FMI, porque nos financiamos nos mercados financeiros em melhores condições do que a taxa do FMI. Muito bem, perfeito. Em terceiro lugar, não foi ainda em 2014 que se começou a inverter o curso do pagamento da dívida pública, e essa questão é uma questão que merece atenção. Em quarto lugar, e talvez seja aquele que eu acho mais preocupante, houve uma diminuição da dívida privada. Nós temos uma dívida privada que anda na volta de 140% do PIB. Portanto, a pública são 128%, mas a privada são 140% do PIB. E, portanto, há uma trajetória de desalavancagem também do setor privado. O que tem um aspecto positivo, mas eu acho que não é politicamente correto se calhar dizê-lo, mas eu digo, mas tem um aspecto negativo. É que se estão a diminuir a dívida, significa que as empresas privadas não se estão a refinanciar. Não estão a recorrer a crédito ou não estão a recorrer aos mercados financeiros. E o problema do investimento é o problema central, em meu entender. E, aliás, hoje o António Costa disse isso na conferência do Economist. O problema fundamental é como é que nós vamos garantir o financiamento da nossa economia. Porque não há criação de emprego, nem crescimento económico, que é a maneira sustentada de garantir o pagamento da dívida, se não houver investimento. E, portanto, nós temos que debater em Portugal como é que tornamos o país mais atrativo para o investimento, tendo em linha de conta que as célebres reformas estruturais que foram feitas pelos juízes ainda não foram suficientes para criar a confiança, nem no investimento privado, nem no investimento direto externo, que é fundamental. E a carga de impostos, como percebemos hoje, na mesma conferência pelo Ministro das Finanças, não vai diminuir. Não vai diminuir. Porque o Governo considera que é o que tem de ser. Bom, enfim, em relação às empresas, vai continuar a trajetória relativamente descendente, isto é, o Governo... O IRC baixou. Pelo menos até outubro, depois em outubro veremos o que acontece com as eleições do IRC, mas obviamente o IRS não, e com a carga de impostos sobre o IRS, a procura interna não tem um sinal de arranque e isso obviamente não ajuda ao crescimento económico. Nós combinámos hoje, aqui nesta nossa conversa, porque os temas têm sido de facto deprimentes, é a agenda que temos, falar um pouco de sucesso, falar muito de sucesso e de portugueses de sucesso. Mas antes eu pedi autorização ao Dr. António Vitorino, eu tinha uma pergunta para fazer ao Dr. Pedro Santana Lopes, que tem apenas a ver Quer que com... eu saia? Não sei se é confidencial. Não é confidencial. Quero que fique, nunca se sabe quando é que... A propósito de sucesso... Não, até porque é a propósito de presidenciais, elas não saem deste tema. Portanto, eu acho que faz todo o sentido que continue. Dr. Pedro Santana Lopes, a Santa Casa da Misericórdia vai ser alvo de uma auditoria ordenada pelo Governo e há quem veja nisto uma tentativa de interferir no seu raciocínio em torno de presidenciais. Foi assim que o viu ou não? É uma inspeção proposta pela Inspeção-Geral do Ministério da Solidariedade e homologada no plano de atividades para 2015 pelo Ministro da Solidariedade. Sim. Portanto, não é uma decisão do Governo, enquanto órgão, é do Ministro que aprovou o plano de atividades da sua Inspeção-Geral. O que é que eu lhe digo? Quer dizer, em relação à sua pergunta, não acredito, quer dizer, eu li isso, há quem me diga isso, não quero acreditar. Agora, é ano eleitoral, isso com certeza que é. Esta inspeção, eu tomei conhecimento dela, a auditoria, não sei, há 2 semanas e foi com muita urgência, não foi pelo Ministro que não me disse nada sobre isso. Não vou dizer se tinha que dizer ou não, cada um tem a sua maneira de estar na vida. Mas sou por um subinspetor que me disse, não, tem que ser já e é para demorar 8 semanas. Mas havia alguém que estava ao meu lado daí 1 hora e que me disse, 8 semanas? Isso vai dar a meio de março. Mas você não tinha dito que se fosse candidato apresentava a candidatura em março ou abril? Eu disse, espera, mas não acredito agora que se anda a brincar com coisas sérias com franqueza. É uma inspeção, já tive muitas na vida.
E a Santa Casa costuma ter concorrência? Não. A Santa Casa teve uma com a doutora Maria José Nogueira Pinto, é curioso, da Inspeção-Geral de Finanças. Era a doutora Manuela Ferreira Leite, ministra. E o que me contou lá é que a doutora Maria José Nogueira Pinto apanhou uma fúria tal, que foi direto ao Ministério das Finanças, só quem não a conheça, Deus tenha aumento de descanso, e foi perguntar, mas porquê? E nem uma palavra, porque há aqui uma questão, é que a Santa Casa não é um serviço. Porque saiu uma nota do Gabinete do Ministro a dizer isto é um ato de gestão corrente, fez-se o ano passado a muitos serviços do Ministério, mas a Santa Casa não é um serviço do Ministério. É uma entidade de direito privado e de interesse público. E, portanto, Deus Nosso Senhor sabe, e os crentes e não crentes saberão um dia, os esforços que eu tenho feito para manter a Santa Casa preservada, da agitação. E garanto-lhe uma coisa, nem põe cá fora as notícias da moralização que tenho procurado fazer. Imagina, acabei com os carros aos diretores, acabei com a direção de compras que existia desde uma notícia que saiu no verão passado, reorganizei aquilo tudo, pus processos disciplinares, pus pessoas fora, mandei, desde que lá estou, publicitar todos os contratos. Porque a auditoria não é às contas, é aos contratos da Santa Casa. E não é do Santana, é da mesa da Santa Casa. Todos os contratos foram decididos por unanimidade até hoje. São 5 membros. O que é estranho é que foram todos nomeados pelo Ministro há 3 meses. Está a ver? E, portanto, se há alguma suspeita, eu quero acreditar que não, é um ato de gestão corrente, não deviam ter sido nomeados. Se foram nomeados é porque não há suspeita, se é de gestão corrente. Deixa-me só mostrar por graça. Eu fui buscar hoje, já em 92... Eu tive 5 anos na Secretaria de Estado da Cultura, no Saco Azul de Santana Lopes. E então discutia-se aqui um micro-ondas, uma máquina de café, um carro que tinha sido comprado. Olha, porque a doutora Maria José Nogueira Pinto e o professor Sousa Lara entraram para subsecretário de Estado. E não havia carro para um deles. E o Ministro das Finanças da altura, está aqui dito, disse, compra pelo Fundo de Fomento Cultural. E depois o Fundo também tinha comprado uma máquina de café e um micro-ondas. E então andavam colegas seus atrás de mim a perguntar... Eu um dia enchi da conversa e disse assim, olhem, eu vou-vos contar onde é que está a máquina de café e o micro-ondas. Eles, então onde? Foi à porta de um Conselho Nacional PSD. Está em minha casa. Eu não tinha máquina de café nem micro-ondas e pedi para comprarem. Querem lá vir tomar um café. E os seus colegas largaram-se a rir, perceberam? E pronto, acabou esta conversa. E depois mais outras, mas eu não vou amassar os espectadores com isso. Há muitas. O que é que eu lhe ia dizer? Na Figueira tenho aqui também, 15 dias antes de eu ganhar a Câmara de Lisboa, olha, 29 de novembro de 2001. Uma auditoria do Tribunal de Contas foi lá ver porque eu utilizava o carro privado, porque eu morava em Lisboa, para não utilizar o carro público. E então disse que eu não tinha nada a receber os quilómetros de carro privado. Foi a única vez na história até hoje que houve uma auditoria, um relatório preliminar do Tribunal de Contas 15 dias antes de uma eleição. E eu devolvi 1.500 contos dos 4 anos de quilómetros de utilização de carro privado. Pode dizer assim, então, que ele está a chorar. Não é chorar, acontece, a cada um de nós acontece várias coisas. Eu não vou falar do António Vitorino, mas todos nós ouvimos coisas na vida, umas mais interessantes, outras menos racionais, faz parte da vida. Você também já ouviu? É preciso a pele dura. Já lá tenho os inspectores, tudo que não tem nada a ver com estas cavalarias, coitado, está entregue os documentos todos, tudo o que quiserem ver, uma sala, entregues, para fazer o seu trabalho, pronto, logo veremos. Quando há uma inspeção, normalmente falta sempre alguma coisa. E, portanto, espero que não esteja tudo bem. Também era estranho, não era humano, não era? Há de faltar um lápis ou um café que não foi pago, com o devido respeito pelo trabalho das inspeções e auditorias que são normalmente úteis. Agora, eu achava que este ministro... Dizem-me também, às vezes, ou dizem-me um filho meu, pai, mas acha que no CDS alguém faz alguma coisa, mesmo no governo, sem o doutor Paulo Portas saber? E eu disse, não, uma coisa dessas também queria, mas depois muitas pessoas dizem, não, olha que ele sabe tudo. Mas quer dizer, não acredito. Só se comesse muito queijo com o que tem passado pela vida, não ia fazer partidas destas a ninguém. António Vitorino não vai ficar a rir só. Não sei se... tenho a sensação que abriu a época de caça às rolas e de caça aos pré-candidatos. Sim. Eu não percebi por aí. Aquele seu comentário sobre a pele dura aplicava-se assim também, não é? Em causa própria. Pronto. Então vamos falar de portugueses de sucesso e de visões mais positivas do país. Não, olha, eu acho que é bom falar disso e pegando um bocadinho, pronto, eu não quero dar grandes exemplos, mas deixa-me dar um exemplo. A portuguesa que foi escolhida para vice-reitora da Sorbonne, por exemplo, é um caso
facto que devemos sublinhar, quer dizer, a quantidade cada vez maior de portugueses residentes em França que atingem cargos de sucesso, ou na administração pública, ou nas câmaras, ou, neste caso, numa universidade. Ainda hoje, a visita da Rainha Sofia, a propósito do Alzheimer, à Fundação Champalimau, que é uma instituição de referência cada vez maior no panorama científico mundial. E ela veio cá, principalmente por causa da detecção precoce dos sinais que podem levar a uma detecção precoce do Alzheimer, e ela veio cá exatamente trabalhar com a Fundação Champalimau. Ainda ontem também, anteontem, em Hollywood, o André Carrilho, que envolvido num projeto de sucesso, que é um artista plástico, ilustrador, julgo também, e pronto, viu reconhecido o seu talento, ainda há pouco também ouvi falar. E, portanto, isto são casos que eu vejo também, às vezes, a mentalidade contrária aplicada à política, em que se critica, a propósito até, às vezes, de caça ao pré-candidato, ou seja o que for, critica-se as pessoas que têm sucesso. Parece que só, não estou a falar dos presidentes que já o foram, que só podiam ser candidatos a presidente pessoas com pouco sucesso na vida, que não tenham assim grande projeção, não sejam muito inteligentes, brilhantes, fulgurantes, não. É melhor ser algo mais comezinho. E esta mentalidade de que ter sucesso é mau é contrária àquilo que é de bom na vida, àquilo que faz andar as sociedades, àquilo que as puxa para a frente, e os exemplos de sucesso devem ser cantados. Já não falo dos CR7s e dos treinadores e dos jogadores, para não falarmos sempre de desporto, mas as pessoas, de facto, da comunicação, da cultura, da ciência, que... Os diretores de grandes museus, neste momento, bailarinos, cantores... Com certeza. A serem distinguidos em espetáculos em Londres, a serem atrizes principais. Eu vi uma, agora julgo que é da Evita, eu vi uma há 2 anos ou 3, já não me lembro qual era a peça, agora é Evita, não é? Que é uma portuguesa também. Há 3 anos, julgo que era a Miss Saigão, também com a atriz portuguesa no papel principal. E quer dizer, e esses casos nós cantamos pouco. E eu acho que precisamos falar deles. Eu depois até quero fazer uma referência a outro caso antes de acabarmos. Sim, não é? Pronto, para puxarmos pelas coisas boas que também existem. Isto não tem nada, como é que lhe dizer, de político, ou porque coisas boas, há em pessoas todas as coisas, se calhar essas pessoas todas que eu falei são contra o Dr. Passos Coelho, ou a favor, ou seja o que for, está a ver? Tem nada a ver com isso. É por amor de Deus, eu vejo que as pessoas precisam de ver isto puxar para cima um bocadinho. Pegar nos casos de sucesso, elogiá-los e imitá-los se possível. Não será por acaso que Camões acabou os Lusíadas falando da inveja? Estou totalmente de acordo, não quero acrescentar muito mais, só quero dizer, talvez fazer uma recordação que para mim tem algum significado. Aqui há uns anos, poucos atrás, a Fundação Luso-Americana publicou um livro sobre os portugueses e lusodescendentes de sucesso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é, obviamente, o país símbolo da maior competitividade. Era um livro de uma colaboradora desta estação, infelizmente já desaparecida, a Margarida Marante, que o livro já saiu depois do falecimento dela. Ela pediu-me o prefácio e eu gostava de recordar esse livro aqui, porque é um livro muito impressionante. Porque nós temos pessoas na Sociedade de Matemática Americana, na investigação científica, nos setores de ponta da investigação médica, das nanotecnologias, na genética, e também temos naturalmente na construção civil, na agricultura. E essa leitura, na política americana. E, portanto, a leitura desse livro é muito interessante porque permite perceber o que eram os pais, isto é, os que emigraram há 30, 40, 50, 60 anos, e o que são hoje os filhos. E aqueles que mantêm uma ligação com o país e aqueles que a vão perdendo. E o nosso interesse é não só celebrarmos a qualidade dessas pessoas, mas mantermos os laços com elas. É verdade. Deixa-me a propósito da política, diz que o António disse, falar. Mesmo os casos, pronto, pode ter uma conotação dizer isto, mas do engenheiro António Guterres, alto comissário da ONU para os refugiados. O doutor Durão Barroso, que foi presidente da Comissão durante 2 mandatos, o que é uma coisa raríssima. O doutor Jorge Sampaio foi alto delegado das Nações Unidas para a luta contra a tuberculose. Agora o Luís Figo, não sei se vai ganhar, é difícil, mas candidata-se à presidência da FIFA. Quer dizer, há aqui uma série de rasgo que muitos portugueses demonstram que merece ser sublinhada. Quer dizer, nós às tantas até parece que os portugueses têm direito
Um dia destes são secretários-gerais de quase tudo no mundo, está a ver, o presidente, porque há uma eleição e vai um português que está a pensar ir para lá. E pronto, mas demonstra ambição, ousadia, capacidade de realizar, de inovar. Eu, sinceramente, acho isto extraordinário e merece ser destacado. Acho mesmo. É uma característica nossa. Nós somos um bocadinho autodepreciativos, mas, exceto num ponto, quando um estrangeiro diz mal de nós, unimos-nos todos em defesa, mesmo tentando esconder os nossos próprios defeitos. Portanto, entre nós somos muito, às vezes, mesquinhos, há que dizê-lo, claramente. Somos, não é só autocríticos, é autodepreciativos, o que é negativo. Mas temos depois esses rompantes de defesa coletiva se alguns estrangeiros se atrevem a dizer mal de nós. E isto é um bocadinho bipolar, de facto, e talvez, se calhar, o equilíbrio não fosse uma má ideia, porque seríamos mais felizes. Porque veja também o ano de turismo que houve em Lisboa e no Porto. Quanto nós, as dúvidas das low cost, Lisboa, que é uma Câmara de Agente do Partido Socialista, o Porto é um independente, estão a bater os recordes todos, visitas de turistas, bons hotéis, casas a serem reabilitadas, o comércio a beneficiar desse facto, o Algarve também, que teve o melhor ano desde há muitos anos, e portanto, olha, para sorrirmos um bocadinho de vez em quando, para ver umas coisas boas. É por isso que eu tenho também o outro tema que passa a vida a sofrer. Já posso? Já pode. Agora não é para sorrir, é para nos emocionarmos. A propósito de um sucesso, não. Antes com os Sportingistas, pronto, passamos a vida também a ter razões, propriamente não para sorrir. Mas sábado ganhámos e houve um momento extraordinário, que foi o Nani que faz um golo fabuloso, muito bom, mas o que me impressionou mais foram as lágrimas que lhe caíram cara abaixo quando ele festeja o golo. Porque é muito raro no futebol ver um jogador a chorar por marcar um grande golo. E ele, que tem sido muito criticado nas últimas semanas, e depois vê-se os colegas todos a celebrar aquilo, veja a cara dele. E há uma emoção por boas razões. Eu acho que ele não tem nenhum motivo muito grave, triste, para ter aquela cara. E por isso, e aquelas lágrimas. Quero também sublinhar isto a propósito do sucesso. Ele andava a correr atrás do sucesso e sai daquele golo. É fabuloso. Na qualidade benfiquista tenho que reconhecer. Pronto, de facto, um momento muito bonito. Eu acho que essas coisas devem ser destacadas, senão isto é uma neura coletiva. Muito bem, fica combinado que iremos a estes temas sempre que tivermos tempo e desde já peço desculpa a quem vem a seguir aqui no canal, que sabe muito mais disto de futebol do que nós, mas olha, o Rui Santos e João Abreu... somos uns atrevidos a meter a conscienciar a areia. Eles também podem falar de política se quiserem. O Rui Santos e João Abreu podem falar de política se quiserem. Eu desde já digo que estou cada vez mais convencido quanto à tecnologia no futebol, que ali o Rui Santos defende. Deixamos-lhes 5 minutos para falarem da Grécia depois das 11. Fazemos agora um intervalo na edição da noite, enquanto nós voltamos a encontrar-nos aqui na próxima terça-feira. Até já.